Olá, eu sou Marcelo Galo. Eu vou falar para vocês hoje um pouco da parte do tratamento de superfície dos implantes. E eu acho que mais do que isso, muito profissional, eu mesmo sempre me perguntei por que o osso gruda no implante? Qual é essa mágica? Podemos dizer até um milagre, né? É você ter um material aloplástico incorporado ao organismo e isso permitindo que você reabilite o seu paciente de forma permanente até. Tá? Essa seria a ideia sempre. Então hoje a ideia é passar para vocês o que é essa mágica, da onde aparece essa mágica, por que existe essa mágica. Óbvio que a explicação é um pouco mais profunda do que isso, eu tenho até uma aula falando um pouco mais sobre isso, mas a ideia aqui para vocês é que vocês entendam um pouco mais como que funciona isso e possam trazer uma melhoria no dia a dia do atendimento clínico de vocês, até melhorando a qualidade da ossa-integração dos implantes de vocês. Tá bom? Então vamos lá, hoje a gente tem aqui então falando sobre o tratamento de superfície, coloquei aqui uma foto da Lua, é interessante porque eu acho magnífica a superfície da Lua, né? E até relembra um pouco a parte da superfície de um implante, pelas crateras que tem quando a gente fala em macro e micro retenções da superfície do implante. Bem, eu sou mestre especialista em implantes e também doutor em prótese. Já rodei o mundo dando aula, bastante aula em vários países, mais de 20 países dando aula. E eu quero trazer um pouco dessa experiência para vocês. Então, por que o titânio? Tá? O titânio a gente sabe que foi uma descoberta do professor Brannemark em 1965. Ele fazia uma pesquisa em perônio de coelho, onde a ideia era ele colocar uma microcâmara dentro do perônio de coelho. Isso geraria um trauma ósseo, e esse trauma ósseo, por consequência, seria avaliado quando ele inserisse uma microcâmera, tá, por dentro dessa câmara, e com isso ele conseguiria ter assim, uma noção óssea da neoformação de vasos sanguíneos. Essa era a pesquisa dele. E aí logo depois ele foi tentar tirar essa câmara do osso e esse parafuso não saiu. E obviamente esse parafuso era de titânio. O professor Brannemark, como um investigador, começou a pensar o que era aquilo, investigar o que era aquilo, e percebeu que o osso grudava diretamente à superfície do titânio. E também, como um médico ortopedista, ele procurou várias formas de usar essa descoberta. E uma delas foi na reabilitação oral. E por consequência foi a que mais durou e a que mais foi para frente, foi a reabilitação oral. Para quem já assistiu uma palestra do finado professor Brannemark, vocês sabem que ele falava muito de orelha, nariz, braço, perna, mas a gente sabe que o que mais foi para frente nessa história toda foi a reabilitação oral. Tá bom? Então o titânio hoje ele é um material muito utilizado por nós na implantodontia, ou na implantologia, como eu gosto de falar. Nós já temos outros materiais, como a zircônia, e até outros já incorporando dois tipos de materiais, mas ainda o mais utilizado, o mais comercialmente aceito e o mais comprovado cientificamente ainda é o titânio. Então nós temos aqui, o titânio ele foi descoberto por esse cara, William Gregor, em 1791. É interessante que o titânio ele não é um material onde o mineiro está ali olhando para aquilo e ele está lá minerando e aparece uma pedra de titânio ou um pedaço de titânio. Não, ele vai ter ali dois tipos de minerais básicos, tem até outros, mas dois tipos de minerais básicos, que são o rutilo e o ilmenita. E a partir desses dois minerais, que sofrem um processamento até um pouco complexo, que nós temos aí então a formação do metal titânio. Tá? Então foi por isso que só na década de 30 e década de 40 que começou o seu processamento comercial. Demorou bastante tempo. E em 1965 o professor Brannemark então teve essa descoberta da fixação do osso ao redor do titânio, e aí a gente está aqui hoje falando sobre isso. Então o titânio ele tem várias vantagens. Entre elas, ele é 60% mais pesado que o alumínio, em compensação 2 vezes mais forte. Tá? Então ele é um material até que relativamente leve e também resistente. Agora, em compensação, o titânio ele é um material considerado mole, tá? Embora não pareça, por isso que faz até uma comparação com o alumínio, porque ele é um material mole. Quem já deu uma sobrecarga de torque durante a inserção já percebeu que a deformar aquela interface entre a chave de fixação e o implante não é difícil, porque ele é sim considerado um material mole. Tá bom? Ele tem excelentes propriedades mecânicas, isso a gente já sabe.
A resistência à corrosão muito parecida com a platina. Essa resistência à corrosão é importantíssimo para nós, porque esse implante, ou esse metal, ou essa interface, esse abutment, né? Muitas vezes o abutment, a maioria das vezes o abutment é de titânio também, você vai ter ele em exposição ao meio ácido, tá? E sempre úmido, da saliva. Então essa resistência à corrosão é importantíssimo para a gente. Você tem as resistências a variações de temperatura, que para a gente não é tão importante assim, tá? Mais para o pessoal que manda foguete para o espaço e tudo mais. Mas para a gente, nós vamos ter nosso paciente só lá tomando quente ou frio e tudo mais. E ele ainda pode ser manufaturado de diversas formas, tá? Ele é um material fácil, até que relativamente fácil de ser trabalhado. Então isso viabiliza para a gente a utilização no dia a dia de consultório, até com preço relativamente acessível. Então, como eu já falei para vocês, tá aqui, ó, as principais fontes são o rutilo e a ilmenita, que são dois minerais, tá? Você tem 60% do peso e 40% da densidade do aço. Um negócio interessante é que o titânio ele é dúctil. Lembra do princípio da ductibilidade, aquela do chiclete, onde a gente estica? Então, o titânio ele é dúctil sim. A gente, se fizer um teste de ductibilidade no titânio, ele vai alongar. E ele também é pirofórico. Interessante isso, porque se você for a uma empresa de implante, você vai perceber que as máquinas CNCs, aquelas que fabricam o implante mesmo, elas têm uma janelinha. Tem a janela principal para você abrir e tem uma janelinha do lado. E essa janelinha é justamente para, se pegar fogo, você coloca o extintor ali pela janelinha para não correr o risco de oxigenar e aquilo virar uma bomba, né? E então a fabricação desse implante ele é totalmente feita sob refrigeração, normalmente a óleo, tá? Ele é resistente aos ácidos sulfúrico, clorídrico e a maioria dos ácidos orgânicos. Isso é muito importante para a gente, porque além do meio ácido bucal que a gente vai ter, você vai ter também o ataque ácido da superfície, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E uma coisa muito importante, o titânio ele é fisiologicamente inerte, e essa é a função dele. Mas Marcelo, eu já ouvi falar que o titânio é bioativo. Não é o titânio que é bioativo. Tem uma composição nesse metal que é bioativa, que é a camada dióxido de titânio, que nós vamos falar sobre ela e vocês vão entender toda essa mágica. Mas no primeiro momento a gente tem que entender que o titânio, a função dele é você não ter uma reação de corpo estranho. Ele não pode criar uma reação de corpo estranho ali no organismo. Se ele cria uma reação de corpo estranho, você vai ter um processo inflamatório acentuado, e a partir daí você vai ter também uma formação, um encapsulamento, que é errado falar encapsulamento, mas você vai ter uma formação de tecido fibroso ao redor desse implante, não ocorrendo essa integração. Tá? Então é essa a ideia, a gente precisa entender que o titânio ele é fisiologicamente inerte. Ele é considerado um material mole, como eu já falei para vocês. Tá? E aquela perguntinha básica que todo paciente faz pra gente: doutor, mas eu vou colocar tudo isso de ferro na minha boca e eu vou entrar no banco, vai apitar? Não vai apitar, porque o titânio não é magnético. Tá? Então pode ficar tranquila, até mesmo quem faz ressonância magnética não tem problema. Em relação ao titânio não tem. Se é um protocolo, por exemplo, se tem uma barra metálica de cobalto cromo, por exemplo, aí tudo bem, a gente tem que pensar. Mas para o titânio não tem problema, tá? E ele provém a partir do aquecimento desses dois minerais que eu já falei para vocês, o rutilo e a ilmenita, tá certo? Então esse aquecimento ele é feito junto com o tetracloro, junto com o cloro e carbono, tá certo? Gerando um material chamado tetracloro de titânio, tá bom? Então é um aquecimento do rutilo e ilmenita junto com cloro e carbono que geram um material chamado tetracloro de carbono. De titânio, perdão, tetracloro de titânio. Aí incorpora-se o magnésio nessa estrutura, e esse material junto com o magnésio é fundido numa câmara de argônio a 882 graus Celsius, e aí você vai ter um lingote de titânio, tá certo? Então basicamente é assim que a gente sai do mineral rutilo e ilmenita à formação do metal titânio. Ele é complexo, óbvio que eu estou explicando isso para vocês um pouco mais, de uma forma mais simples, mas ele é bem mais complexo que isso, tá? Quando eu incorporo prata, alumínio, arsênico, cobre, ferro, galho, urânio, vanádio, zinco e nióbio, então você tem a formação das ligas. Tá? Nesse primeiro momento, quando a gente tem um lingote, você tem ali o titânio comercialmente puro. Tá certo?
Quando a gente incorpora algum outro tipo de metal, que existem metais específicos que são aceitos para serem incorporados à base do titânio, você aí tem uma liga. A liga mais famosa para a gente é a titânio grau 5, que é o titânio 6 alumínio e 4 vanádio. Nós vamos falar dela daqui a pouco aí, tá bom? Então tá aí, olha. Nesse quadro a gente consegue entender a diferença básica entre os tipos de titânio que a gente usa na odontologia, tá certo? Embora o quadro tenha de 1 a 5, na odontologia a gente sempre usa o titânio grau 2, o grau 4 e o grau 5, tá certo? O grau 2 foi preconizado pelo professor Branemark. O titânio grau 4 foi preconizado pelo grupo do sistema ITI, né? International Team for Implantology, tá? Perdão. E o titânio grau 5, ele foi preconizado por outras empresas nesse mercado todo, mas ele entrou principalmente como uma liga para melhorar a qualidade do titânio grau 4. Legal. Como que funcionou essa dinâmica da mudança dos graus de titânio na utilização da odontologia? Vamos lá. O professor Branemark então preconizou a utilização do grau 2, tá? Ele é considerado um titânio comercialmente puro, com 99,75% de titânio. Tá? Na diferença básica ele tem 0,03% de ferro, tá bom? Reparem nesse 0,3% de ferro. Já para o titânio grau 4, ele também é 99,75% de titânio. Em contrapartida, ele tem 0,05% de ferro. Legal, Marcelo, mas de 0,03 a 0,05 dá diferença? Sim. Você vai ter uma resistência maior desse titânio grau 4. E o mais importante, você não vai ter queda na qualidade nem no sucesso da osseointegração do seu implante, tá certo? Então por isso que de alguns anos para cá, já faz até um tempinho relativamente bom, você tem as empresas migrando do titânio grau 2 para o titânio grau 4, justamente porque não tem diferença na qualidade da osseointegração. Já o titânio grau 5, embora a gente veja algumas pesquisas no mercado falando que você vai ter o mesmo sucesso, índice de sucesso do titânio grau 4 ou grau 2, isso ainda é um pouco questionável. Por quê? Porque a função do alumínio e do vanádio, tá, que são incorporados, ou seja, como a gente já falou, o titânio grau 5 ele é considerado uma língua, ele é uma liga, ele não tem 99,75% de titânio, ele só tem 90% de titânio. E em média 6% de alumínio e em média 4% de vanádio. Tá? Isso é interessante, eu vou explicar para vocês como funciona essa dinâmica, porque a gente para pensar e fala assim, poxa, mas o alumínio é um material mais mole, e por que eu incorporo o alumínio no titânio para deixar ele mais duro? Vamos lá entender um pouco essa parte da composição do metal. Alguns pesquisadores tentaram fazer a têmpera do titânio. Tá? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em têmpera de metal, é muito feito isso para quem gosta de cutelaria, que é o meu caso, adoro cutelaria. Mas ali o cara está fazendo uma faca, certo? Ele está confeccionando toda a faca. Quando ele está praticamente terminando a faca, o que ele faz? Ele aquece esse metal, bem aquecido, e resfria rapidamente em óleo. Tá? Por quê? Porque quando eu tenho um aquecimento, eu tenho uma alteração cristalográfica da estrutura molecular do metal. Tá certo? Quando eu resfrio rapidamente, eu mantenho essa alteração igual ao do aquecimento. Tá certo? Muito bom. No titânio, foram fazer esse tipo de tratamento, dessa têmpera do titânio, para ver se conseguia tornar ele um pouco mais duro. E o que aconteceu? Aquela modificação da estrutura cristalográfica, após o resfriamento rápido, ele voltou ao que era. E falaram, poxa, a gente vai ter que tentar entender esse processo e melhorar essa situação. E foram, certo? Trabalharam, pesquisaram e descobriram que durante o aquecimento, o titânio ele vai sofrer 3 alterações, que eles chamaram de fase alfa, fase beta e fase alfa-beta. Tudo bem? Para estabilizar esse metal, eles incorporaram outros 2. O alumínio para estabilizar a fase alfa, o vanádio para estabilizar a fase beta e o alumínio e o vanádio para estabilizarem a fase alfa-beta. Então, na verdade, o que acontece? Esses 2 metais, a função principal deles é só a estabilidade da estrutura molecular após aquecimento. Com isso, você vai ter sim um metal mais resistente.
por isso que o titânio grau 5 é mais resistente. Legal, já entendi o que é o titânio grau 5. E por que eu disse para vocês que o índice de sucesso pode cair? Porque tanto o alumínio quanto o vanádio, eles não são considerados materiais biocompatíveis. Eles podem gerar uma reação de corpo estranho. E óbvio que a gente já falou, se gera uma reação de corpo estranho, eu vou ter a perda desse implante ou um aumento de chance de perder esse implante. Muito bom. Então, toda vez que eu for utilizar um implante de titânio grau 5, eu tenho que saber que eu tenho esse risco um pouco maior, tá, de gerar uma reação de corpo estranho. Então eu tenho que tentar minimizar qualquer procedimento durante a cirurgia, principalmente, que possa acentuar o processo inflamatório. Tudo bem? Então tá bom, então a gente já entendeu aqui quais os tipos básicos de titânio que a gente utiliza, tá bom? Na verdade, se não me engano, já tem até 64 tipos diferentes de titânio. Um que aparece muito forte nas pesquisas para implante, eu acredito que no futuro próximo ainda vou conseguir incorporar isso bem, é o nióbio. Tá? O nióbio eu acho que logo logo ele vai estar presente no nosso dia a dia clínico, tá certo? Legal, muito bom. E como que começa a mágica? Como que começa esse milagre da osseointegração? Primeiro, para entender isso, a gente precisa entender como funciona o processo do metal, a fabricação do implante. Então, quando a empresa compra uma barra de titânio, ela compra uma barra cilíndrica de titânio de 3 metros de comprimento, tá? Essa barra vem contaminada. E o que é essa contaminação? Quando a gente fala em contaminação superficial, a gente não fala só em bacteriana ou sei lá o que for. Tá? A gente fala em contaminação iônica. Tá? O que é essa contaminação? Vamos lá. Todo metal, quando exposto ao ar e à umidade, você tem uma formação de uma camada de óxido. Certo? E essa velocidade da formação da camada de óxido é de 10 a menos 9 segundos no titânio, no caso do titânio. Então, se a gente pegar aquela barra que a empresa comprou, ela já tem uma camada de óxido, de oxidação, já. Ela tem uma camada de óxido e estável. Essa estabilização é de acordo com o tipo de metal e o ambiente que ela se encontra. Você já tem uma camada de óxido estável. Muito bom. Só que ela está contaminada. Como assim ela está contaminada? Toda vez que eu encosto esse metal, essa barra de titânio, em outro metal, você tem uma troca iônica entre eles. Tá? Então, nesse momento, você vai ter uma contaminação iônica. E será mesmo que se a gente acha que essa barra que vai chegar na empresa, ela não vai encostar em outro metal? Óbvio que ela vai encostar no navio, no avião, no caminhão, na hora que chega na empresa encosta em outros. Tá? Então eu tenho uma superfície contaminada. Muito bom. Isso vai para a usinagem. Então ela vai entrar na máquina, a máquina vai usinar o implante, ou seja, ela vai remover metal, e obviamente ao remover o metal ela está removendo também aquela camada de óxido. A partir do momento que esse implante é cuspido para fora da máquina, você tem, numa velocidade de 10 a menos 9 segundos, no final do processo todo da formação da camada de óxido, a gente pode falar em 1 segundo, tá? Mas a 10 a menos 9 segundos você já tem a formação da nova camada. Então não adianta, você piscou, já tem uma camada nova de oxidação ali ao redor desse metal ou desse implante novo que acabou de ser feito. Além disso, tá? Esse implante ele vai passar por vários estágios dentro de uma empresa. Vai lá para inspeção, vai para não sei aonde, joga daqui, põe para lá, tal, enfim. Tocou em outro metal? Provavelmente. Se encostou em outro metal, a gente tem novamente uma contaminação iônica. Legal. Quando que a empresa consegue dar isso que a gente chama de passivação da superfície? O que é passivação da superfície? É você tornar essa superfície passiva sem contaminação. Tá? Então você não tem a contaminação da superfície, você tem ela estabilizada ionicamente. E quem faz isso é o tratamento de superfície. Mais especificamente, o ataque ácido. Então a gente vê muito na literatura falando que o tratamento de superfície, o jateamento com o ataque ácido, você vai ter então, o jateamento vai ter a macro-retenção e o ataque ácido vai ter a micro-retenção. Você até tem a micro-retenção pelo ataque ácido, mas a função principal do ataque ácido é você ter a passivação dessa superfície. Esses íons estarem passíveis, e nós vamos entender o porquê daqui a pouco, tá bom? Por isso que o seu professor do curso te falava, olha, não encosta com a pinça
na superfície do implante, não encosta com o porta-agulha, não sei o que, não deixa cair na bancada, justamente por isso, porque eu preciso dessa passivação iônica. Tudo bem? Então tá lá, ó, a camada de óxido ela vai ser formada quando exposta ao ar, numa velocidade de 10 a menos 9 segundos, numa espessura de 2 a 10 nanômetros. Isso é o que gera a resistência à corrosão, ou seja, você já tem uma oxidação. E essa oxidação é o que vai gerar a resistência à corrosão, quando em meio bucal, obviamente. Tá? É ela que dá a biocompatibilidade. Então se tem algo bioativo nessa história toda, é a camada de óxido. E até no titânio grau 5, obviamente, você vai ter a formação da camada de óxido, por isso que ele se integra também. Tá? Então olha lá o que o Casemo falou em 1987 para a gente. Quando usinado, o titânio comercialmente escuro está sendo exposto de forma repentina a uma atmosfera constituída de ar e substâncias lubrificantes e resfriadoras, ficando mesmo suscetível à dissociação das moléculas de oxigênio no ar, resultando numa formação extremamente rápida de óxido na superfície, graças a Deus. Ainda falando sobre a camada de óxido de titânio, a gente vê muito na literatura ou em livro falando camada de óxido de titânio ou dióxido de titânio. Então se vocês olharem no slide aí vai ter TiO e TiO2. Então óxido de titânio e dióxido de titânio. E eu sempre me perguntei por que tinha livro que colocava óxido de titânio e tinha livro que colocava dióxido de titânio. E eu descobri que acontece o seguinte. Quando exposto ao ar, tá, você tem a estabilização da camada de óxido de titânio. Quando em contato com líquidos ou com a água, você vai ter a camada de dióxido de titânio. Ou seja, quando o implante chega para a gente, tá, você tem a camada de óxido de titânio. Quando o implante entra em contato com o sangue, você tem rapidamente a formação da camada de dióxido de titânio. Ou seja, para a gente o mais importante é a camada de dióxido de titânio. Tá bom? Então o oxigênio dessa camada ele vai gerar o que a gente chama de blindagem. Ou seja, você tem uma proteção do metal. Inclusive existe até uma discussão se o tecido biológico, o osso no caso por exemplo, ele vai ter contato com o metal titânio ou se ele vai ficar restrito à camada de óxido. Tá? Existe até uma discussão em relação a isso. Você tem essa camada responsável pelas forças, tá, que nós vamos trabalhar, as forças energéticas que vão atuar nessa união. Tá? Nós vamos falar delas já já. E as ligações que nós vamos falar já já. Daqui a pouco vocês vão entender isso daqui. Aí tem a ligação de hidrogênio, nós vamos falar das pontes de hidrogênio também. E é ela que evita a corrosão. Tá certo? Muito bom. Então tá aí uma superfície tratada, uma superfície bonita. A gente vê macro retenções, micro retenções. E aí o Guerra falou o que pra gente? Que a comparação do comportamento de diferentes tipos de células mostram que elas reagem diferentemente de acordo com a rugosidade da superfície. Qual é o maior segredo de uma empresa de implante hoje em dia? A superfície, sem dúvida. Tá? Porque o desenho do implante, para ser sincero para vocês, não é difícil de copiar. Isso é facílimo, se você fala em nível de engenharia, você vai perceber que é facílimo você copiar. O difícil é a gente reproduzir muitas vezes o tratamento de superfície igual de uma empresa X ou Y. Tá? Então você tem lá, várias empresas trabalham com jateamento e ataque ácido, por exemplo. Mas se você pegar e fizer uma análise microscópica da superfície, você vai perceber que elas são levemente diferentes. Por quê? Porque varia a força do jato, o tamanho de partícula, o tempo de exposição em meio ácido, a porcentagem do ácido. Então varia de empresa para empresa, tá? É difícil você reproduzir exatamente isso, tá certo? Então esse é o maior segredo hoje de uma empresa de implante. E por isso que se fala muito em diferentes tipos de tratamento de superfície, porque as células se comportam de forma diferente de acordo com a rugosidade da superfície. Tudo bem? Então, para a gente ter a osseointegração, a gente tem que ter essa tríade de características importantes. Então, ali em cima a gente tem o que? A composição química, tá? Basicamente formada pela camada de óxido. Nós temos a morfologia e a energia superficial, que tem uma ligação direta com a composição química. Tá? Se eu tiver falha num desses três componentes, eu vou ter falha de osseointegração.
Então Miyashita, em 93, falou o quê? Que as propriedades de uma superfície são de fundamental relevância para a tendência da mesma a absorver átomos ou moléculas. Diferentes superfícies têm diferentes propriedades de absorção, e essas diferenças estão intimamente relacionadas com os aspectos químicos de biocompatibilidade. Certo? Então tá aí. Você tem um comportamento diferente das células em relação ao tipo de superfície. Aí entra a molhabilidade. Se fala em molhabilidade desde mais ou menos de 2005, quando a Straumann veio, vou mostrar até um videozinho para vocês, quando a Straumann veio com o conceito de molhabilidade, ou um nome mais bonito, hidrofilia. Tá? Mostrou até um vídeo, eu estava no dia da apresentação desse vídeo na Academia Americana de Osseointegração, realmente ficou todo mundo espantado, e trouxe uma nova tendência, gerou até uma discussão nessa aula entre os brandemarquistas com o pessoal da ITI, falando dessa hidrofilia, que uns já acreditavam há muito tempo, já trabalhavam, que aquilo não era novidade, enfim. Por quê? Porque isso é importante. Tá? E qual a importância da hidrofilia? Então tá lá, o Brunetti em 98 falou o quê? Que o real precursor da osseointegração é a molhabilidade da superfície pelo líquido biológico, e não a rugosidade, como se imaginava anteriormente. Depois a gente veio a entender que a rugosidade da superfície favorece a hidrofilia, obviamente, até por capilaridade, tá certo? Mas o precursor da osseointegração é a afinidade da camada de óxido à água, ou pela molhabilidade, enfim, pela hidrofilia. Você tem que ter uma afinidade. É isso que faz a mágica acontecer. Então a molhabilidade e a energia superficial exercem um papel importante na absorção de proteínas. Aí a gente já começa a entender o tudo. Tá? A hidrofilia ou a molhabilidade, a umidificação da camada de óxido, gera um aumento da energia superficial. Tá? Você tem uma ativação catiônica e aniônica, tá, dessa superfície pelo contato com a água ou com outro líquido. Nós vamos falar daqui a pouco. Então você tem uma superfície agora sim bioativa, energeticamente bioativa. Tá certo? Legal. Como que funciona isso? Vamos acompanhando o slide que vocês vão entender o passo a passo. Pensem comigo. Quando eu coloco meu implante. Legal. Então lá, quando eu fiz meus cursos de implante, os professores falavam assim, nada pode encostar no implante. A primeira coisa que pode encostar no implante é o sangue. Muito bem, tem uma lógica para isso tudo. Hoje eu vou dizer para vocês que o mais importante não é o sangue especificamente, tem algo mais específico aí, tá certo? Então lá, fiz o meu leito cirúrgico, fiz a perfuração, e quando eu coloco o meu implante, eu tenho esse contato do implante com o sangue. A partir dali eu começo a ter a mágica. Por quê? Porque eu tenho uma camada de óxido de titânio, porque ela está só em contato com o ar, tá? E quando ela entra em contato com o sangue, eu tenho o início da formação da camada de dióxido. Mas essa camada de dióxido, ela não só se forma, como ela ativa energeticamente, como a gente já falou, aniônica e cationicamente, tá certo? Então você tem uma estrutura ali agora energeticamente ativa. Muito bom. Coloquei isso dentro do osso. A partir do momento que eu coloco, eu criei um trauma, coloquei esse implante, o organismo vai começar a fazer o quê? Contenção do trauma, certo? Então ele vai tentar formar os coágulos para poder iniciar a contenção desse trauma. Legal. Então a gente sabe que um dos primeiros passos para a formação do coágulo é a formação da rede de fibrina, tá? E depois eu tenho as plaquetas. Não vamos entrar no mérito da questão de todas as substâncias que compõem esse processo. Para a gente o que importa nesse momento é a rede de fibrina e as plaquetas. Muito bom, então você tem a formação da rede de fibrina e tem as plaquetas. Legal, o organismo conseguiu conter o coágulo. Muito bom, parou de sangrar. A partir do momento que a gente tem a contenção do dano ali, a estabilização do dano, você vai começar o processo de reparação. E um dos primeiros passos para o processo de reparação da área é o que? Você tem a dissolução das plaquetas. E o que a gente tem nessas plaquetas? Que a gente falava tanto, e até alguns anos atrás a gente usou muito, o plasma rico em plaquetas. Por quê? Porque eu tenho proteínas, mais especificamente as proteínas de morfogenéticas, tá? Ósseas. Vamos lá? TGF-beta,
as BMPs e a TGF-beta, BMP e PDGF. Tá? Basicamente essas três são as principais aí pra gente. Tem alguma outra que agora eu não lembro de cabeça. Então quando você tem a dissolução das plaquetas, você tem essas proteínas saindo naquele meio, tá? Naquela interface entre o implante e o osso. Vamos enxergar uma interface entre o implante e o osso ali, um vão. Tá? Então você tem essas proteínas. E aí o que acontece com essas proteínas? Essas proteínas elas vão ser atraídas para a superfície do implante, energeticamente ativa, pelas forças de Van der Waals. Vocês lembram disso da época de colégio, na química? A gente estudava as forças de Van der Waals. Tá bom? As forças de Van der Waals. E aí? Se a gente achou que nunca mais fosse ouvir isso na vida, né? Você tem a atração, tá, dessas proteínas diretamente a essa camada de óxido umidificada, ou essa lama de óxido de titânio. Primeira vez que eu estou falando lama aqui. Tá? Ele forma tipo de uma lama mesmo. E por meio das ligações iônicas e covalentes, você vai ter a aderência dessas proteínas à superfície do titânio. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu tive ali, no meu slide, o contato com o sangue. E eu falei para vocês que o mais importante não é o sangue. O que é? É o plasma sanguíneo. Tá? Óbvio que o sangue vai ter as outras substâncias importantes para a gente. Mas nesse primeiro momento é o plasma sanguíneo. Por que o plasma sanguíneo? Porque é ele que vai umedecer a camada de óxido e criar essa lama energeticamente ativa. Tá certo? Depois a gente vai ter o quê? A formação do coágulo junto com a rede de fibrina e as plaquetas. Tá bom? Depois eu vou ter as plaquetas se dissolvendo. E aí eu vou ter a presença das proteínas ósseas, que a gente já falou, que vão ser atraídas para a superfície desse implante, como mesmo, pelas forças de Van der Waals, e você vai ter então uma união das proteínas à superfície por meio de ligações iônicas e covalentes. Legal? E por último nós temos, eu brinco, eu falo que tem o feijãozinho que está lá dentro do osso paradinho. E quem que é o nosso feijãozinho? É a nossa célula mesenquimóide diferenciada. Então essas forças de Van der Waals, juntamente com todo esse rebuliço que está acontecendo ali naquele meio, essa célula recebe a informação de que ela vai precisar trabalhar. Então ela vai ser atraída para a superfície do implante por meio dessa força energética e ela vai utilizar a rede de fibrina como se fosse uma escada, entre aspas, uma escadinha, para chegar à superfície do implante. E por meio das pontes de hidrogênio, tá? Por isso que a gente viu lá a ligação de hidrogênio, por meio das pontes de hidrogênio, tá certo? Você vai ter adesão dessa célula, tá? Na verdade é uma adesão glicoproteica, dessa célula à superfície do titânio, ou seja, a essa lama de titânio. E a partir daí, por meio da presença das proteínas morfogenéticas ósseas, ela recebe a informação. Você vai ter que se diferenciar em osteoblasto e osteoclasto, porque aqui a gente precisa produzir osso. Então ela se diferencia em osteoblasto e osteoclasto e começa a deposição de matriz osteoide sobre a superfície daquele metal, que isso futuramente vai ser calcificado e se formar o osso, tá certo? Então é basicamente assim que a mágica acontece, tá? É toda uma resposta química ali que acontece permitindo que forme osso ao redor desse implante. Legal, né? Muito legal, sou apaixonado por isso. Então tá aí meu feijãozinho, a célula mesenquimóide diferenciada, que quando chega ali na região se diferencia, se transforma em odontoblasto, tá? Adere à superfície do implante e aí sim começa a produção de osso, tá bom? Olha esse vídeo, que legal. Esse vídeo já não é novo, ele é antigo, ele é da Dentsply, especificamente do sistema Ankylos. Mas ele é um vídeo que explica exatamente o que a gente acabou de falar. Então esse vídeo é muito legal, eu gosto dele. Ele me acompanha já faz muito tempo. Então o que a gente tem aí? A instalação do implante. Então nós temos o leito cirúrgico feito, o implante sendo instalado e o primeiro contato dele com o sangue. Mais especificamente não é com o sangue, com o plasma sanguíneo, que vai umedecer a superfície, certo? A partir daí você vai ter uma tentativa de contenção daquele trauma, daquele dano pelo organismo, pela formação da rede de fibrina e depois futuramente com a presença das plaquetas e tudo mais, tá certo? Então tá aí a nossa rede de fibrina. Muito bom. Então aí as plaquetas já estouraram, a gente tem uma precipitação das proteínas que já estão aderidas à superfície, então elas atraem quem? Essa célulazinha aí, certo?
elas atraem isso, ela vai se aderir à superfície pelas pontes de hidrogênio, nosso osteoblasto, pelas pontes de hidrogênio, e aí sim ela vai começar a produção de matriz osteoide. Olha lá, ela vai começar a melhorar, ela vai se diferenciar, né, em osteoblasto e vai criar ramificações. Essas ramificações, esse formatinho bonitinho do osteoblasto inclusive, e por baixo dela ela começa a depositar matriz osteoide, que isso depois futuramente vai ser calcificado e formar o osso, tá certo? E aí é todo o processo fisiológico de um osso haversiano, a gente conhece como que funciona e tudo mais, tá? Olha isso. Então aí mostra a fixação do osteoblasto nas micro-retenções, tá? Nas macro e micro, né, retenções. Muito legal. Então, resumidamente, ele faz o que? Ele explica o que a gente acabou de falar para vocês, tá? É um resumão em vídeo que fica até mais fácil do que o meu gráfico aqui, o meu desenho que eu fiz para vocês, tá bom? Então tá aí, olha, se a gente pegar a interface da união implante e osso, nós vamos ter aqui, do lado esquerdo, nós vamos ter ali bulk titanium, certo? Na verdade, é o metal titânio, tá? Logo em seguida, a gente vai ter a camada de dióxido de titânio, aí já é dióxido porque ela já entrou em contato com o sangue, tá? E nós vamos ter um gel de titânio nesse meio do caminho, que é o que a gente chama de lama de titânio. É onde acontece toda a mágica. Então você vai ter sim uma absorção de glicoproteína, e essa proteína é o que vai permitir a adesão da membrana plasmática da nossa célula, tá bom? Então basicamente é assim que funciona a dinâmica da união osso-implante. Então olha o que o Guerra falou de novo pra gente aqui. Moléculas proteicas unem-se à superfície de óxido, e a natureza da interação entre a superfície mais externa de átomos do implante e as proteínas é crucial para a resposta do sistema biológico ao implante. Basicamente o que a gente já explicou aqui, tá certo? Então quais as vantagens dessa molhabilidade ou da hidrofilia que se fala, né? Ela acelera a osseointegração, otimiza a osseointegração, você diminui o risco de perda do implante, você vai ter uma camada de dióxido de titânio, e a superfície também tratada aumenta a afinidade pelo líquido, tá? Pela hidrofilia, aumenta a hidrofilia, principalmente por conta da capilaridade, das micro-retenções. Ativa energeticamente a superfície do implante, certo? Ativando energeticamente, você tem a ativação das forças responsáveis pela atração das moléculas. E ela evita a desnaturação das proteínas, porque você tem uma superfície úmida, tá? Com afinidade à glicoproteína. Na membrana plasmática nós temos ali as glicoproteínas. Nós temos, aliás, a membrana é formada por glicoproteínas e glicolipídios, certo? Então essa afinidade da lama de titânio às proteínas é o que permite a adesão da célula também. E por último, gente, antes de terminar a nossa aula, eu vou mostrar essa jogada de marketing que para mim foi sensacional, foi de gênio, tá? Que foi o conceito da hidrofilia trazido a público, né? Quem começou realmente a fazer toda a pesquisa em cima disso com maior ênfase foi a Straumann, mas foi uma jogada de gênio. Eles simplesmente entenderam toda essa mecânica e transformaram isso por uma ação de mercado muito, muito, muito legal. Parabéns, Straumann, pelo trabalho, realmente foi de gênio. Que é esse vídeo, e eu estava lá, como eu disse para vocês, em 2005, na Academia Americana de Osseointegração, quando eles trouxeram esse vídeo numa palestra. Todos nós ficamos de boca aberta, né? Com esse vídeo simples, impactante, mas dá para hoje a gente entender um pouco mais como que eles fizeram isso. Vamos lá. Então tá aí. A ideia deles era mostrar a hidrofilia pelo conceito da SLA Active, que é uma superfície que eles têm. Então aí mostram duas superfícies, a SLA normal e a Active. Então aí a gente já vê a diferença, certo? De afinidade ou hidrofilia de uma para outra. Então isso, a gente olhando esse vídeo pela primeira vez, foi impactante. Olha lá. Olha o sangue. Olha lá o implante, como a água sobe pelo implante. Então, ou seja, quando a gente fala em ativação energética da superfície pela hidrofilia, vocês imaginem o impacto que isso dá.
sabe? A gente enxerga que ali você tem, parece que um implante com total afinidade ao tecido biológico, né? Você tem essa sensação assim, eu tenho total afinidade ao tecido biológico, da mesma forma que o sangue está se aderindo, as minhas células também vão, isso tem um componente psicológico muito forte, tá? E muito legal esse vídeo, muito bem feito. Mas o que é interessante aí a gente pensar? Óbvio que muitos de vocês já conhecem o implante, como funciona essa superfície deles. E quando eu compro um implante desse, ele vem o quê? Em um meio líquido, certo? Em um meio líquido de base soro fisiológico, certo? A empresa fala que tem uma coisinha ali, outra aqui e tal. Mas o que importa pra gente entender a dinâmica disso é o quê? Soro fisiológico. Por que do soro fisiológico, gente? Quando eu bebo demais, vou pro hospital, o que eles colocam na minha veia aqui? Soro. Por que eles não põem água? Né? Ou qualquer outra coisa. Porque o soro fisiológico ele tem a mesma osmolaridade do plasma sanguíneo. Ou seja, eu estou ativando energeticamente a minha superfície, tá? Antes dela entrar em contato com o sangue. Certo? Então eu estou fazendo a mesma função do plasma sanguíneo, certo? Com esse material. Então esse implante ele já vem dentro disso. Então eu já tenho uma camada de dióxido de titânio estabilizada, tá? Feito por eles em condições especiais e tudo mais. Então eles já te entregam essa camada de dióxido de titânio estabilizada, tá? E um negócio muito interessante, você fala assim, poxa Marcelo, mas como que o sangue consegue subir ali? Tá? Esse é o princípio básico, eu costumo falar sempre, quem tem piscina em casa vai entender. A piscina quando está suja, você tem lá os bichinhos andando sobre a superfície do implante, sobre a superfície da piscina. Aquilo é chamado de tensão superficial da água. Tá? Então você tem a tensão superficial da água. Quer sacanear esses bichinhos? Pega uma gotinha de detergente e joga ali. Você quebra a tensão superficial, esses bichinhos vão tudo afundar. E a partir do momento que eles me entregam uma superfície já umidificada, eu tenho a quebra da tensão superficial, tá? Da água. Ou seja, quando esse implante entra em contato com o sangue, ao invés de repelir a água, ele atrai a água. Por isso que você vê o sangue subindo pelas espiras. Tá? Tá certo, gente? Então tá aí. Com isso a gente consegue entender o quê? Como que funciona essa dinâmica. Obviamente, eu tenho uma aula que mostra isso de mais aprofundado, com os nomes todos bonitinhos, da parte química, da parte física, tal, enfim. Mas o mais importante é que vocês entendam esse processo. Tá? O quão importante é eu respeitar o fato de eu não encostar em outras coisas, outros metais, como o meu implante antes da cirurgia, tá? Ou o sangue, quando a gente vê um implante ali, uma superfície que tem uma afinidade maior ao sangue, isso a gente já fica um pouco mais alerta ou enxerga com outros olhos, tá certo? E entender a mágica. A mágica é um milagre, isso para mim é um milagre. Você ter tudo isso acontecendo ao redor de um material aloplástico, permitindo a gente fazer tratamentos imensos aí na boca dos nossos pacientes. Tá bom? Espero ter trazido para vocês aí um pouco desse conhecimento, dessa experiência, um tema que eu gosto de falar muito, muito, muito. Futuramente eu vou ver se eu trago para vocês a parte de biomecânica, outro tema que eu adoro falar. É uma parte um pouco mais maçante, mas eu creio que é de fundamental importância para conhecimento de todo profissional que instala um implante. Tá bom? Então, no meu slide aqui está o meu e-mail, está o meu Instagram também. Todos são muito bem-vindos. E se alguém precisar fazer alguma pergunta, tiver dúvida de alguma coisa, é só me enviar mensagem que eu vou ter o prazer total de responder para vocês. Tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima.